Boa noite a todos. Primeiramente, antes mesmo de passar aos cumprimentos a todos daqui da tribuna, eu gostaria de, em homenagem ao nosso colega Alexandre Mauro, vítima deste fato infeliz, um colega que tive pouco contato com ele. Eu saí daqui em 2020, residi aqui e fiz vários júris aqui em Montes Claros, de 2010, quando me mudei para cá, 2020, e fui muito feliz nessa cidade. Agradeço muito, tenho muito a agradecer Montes Claros, onde os meus filhos cresceram, e graças a Deus hoje tenho 2 filhos adolescentes. E do meu tempo, nós dividimos ali 50 minutos para cada um. 1 minuto é pouco, mas 1 minuto nós vamos fazer aqui de silêncio, só em homenagem, tá, a Alexandre Mauro. Os meus respeitos à família. Saibam que o nosso trabalho é estritamente profissional, necessário e indispensável. Então, ao colega, eu vou me silenciar por 1 minuto. Excelentíssimo Dr. Fâmbulo Santos Costa, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, meus cumprimentos, e digo que a primeira vez que trabalhamos juntos e que temos contato pessoalmente, né, considerando as audiências de instrução e julgamento, mas eu estava à distância, mas parabéns pela grandeza com que vem, né, trabalhando, presidindo esses trabalhos. Parabéns pelo senhor, pela serenidade, pela calma, tranquilidade na condução dos seus trabalhos. Muito obrigado por esse comportamento de Vossa Excelência. Raramente a gente, né, encontra essas circunstâncias, mas no senhor a gente percebe que tudo se transcorre na maior tranquilidade e paz. Meus cumprimentos. A bancada da acusação, na representação do Dr. Daniel Lessa Costa, obrigado pelas palavras emitidas à nossa bancada da defesa, meus respeitos e meus cumprimentos. Seja bem-vindo ao Tribunal do Júri. O senhor está assumindo agora, né? Vai assumir como titular, não sei, mas parece que sim. Seja bem-vindo a essa nova função do senhor aqui. As assistentes, doutora Amanda Mendes, doutora Alessandra Gomes e doutora Luna Brandão. Cumprimento elas na sua ausência, mas sintam-se cumprimentadas. Ao colega doutor, desculpe, qual o seu nome? Sérgio. Doutor Sérgio, meus cumprimentos. Assistente da promotoria, o senhor também é promotor? Quase. Então tá bom, chegará em breve. E aos nossos colegas, aos meus colegas de bancada da defesa, doutor Moisés Lacerda, o seu colega advogado assistente, doutor Daniel Guimarães, meus respeitos, meus cumprimentos, a doutora Bruna Caroline e a doutora Evelyn Alves. Meus respeitos e que vocês possam realizar um excelente trabalho nessa noite de hoje. Aos serventuários da Justiça, sem os quais essa, né, sessão plenária não seria possível, ao esforço grande de vocês, à logística, muito obrigado por esse trabalho tão árduo de vocês. À Polícia Militar e aos agentes penitenciários, tenho os meus cumprimentos,
sem os quais também não existiria essa segurança que nós temos para realizar nosso trabalho. O trabalho de vocês é sine qua non para a situação. Aos acusados, Jordan Billy, meu cliente, lhe agradeço a confiança e saiba que o que estiver ao meu alcance será feito em sua defesa. A gente vem trabalhando há 2 anos, não é fácil, você sabe que não é fácil. Eu reconheço a angústia e a ansiedade de vocês e saiba que o que estiver dentro, da possibilidade da lei, nós vamos trabalhar, e dos argumentos que nós temos com toda a circunstância, porque o Tribunal do Júri não é só lei, mas é uma grande filosofia em volta da questão, é os conhecimentos que nós temos, porque nós temos aqui o compromisso com os jurados, os 7 jurados que são do povo. Saiba que eu farei o meu melhor na sua defesa. Muito obrigado pela confiança e da sua família. Obrigado. Aos demais acusados, ao Fernando Maielli e ao Marcos Paulo, meus respeitos, viu? Saiba que estou aqui para promover a defesa do Jordan Billy e vou respeitar como respeitei desde sempre a pessoa de Vossa Excelência. Aos senhores jurados, por último, mas não em menor grau de importância, deixo para trazer aqui, há muito tempo eu faço júri, há 20 anos eu já venho fazendo júri, e no início carregava fartas doutrinas, trazia todos os livros de direito que eu tinha envoltos, para 20 anos descobrir que a maior e melhor palavra está na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a que melhor vai lhes compromissar e trazer essa responsabilidade, porque desde que o mundo é mundo, quando se trata do crime de homicídio, o crime contra a vida, tirar a vida de alguém, foi levado e deixado à responsabilidade do povo essa questão de trazer para nós o veredito. Então, a pessoa do povo ilibada que vocês são os responsáveis aqui hoje, os juízes, não de direito, mas os juízes aqui de fato. Vocês vão julgar com a consciência de vocês, com o que melhor lhes aprouver para nos dar aqui uma decisão. Então, o que Jó traz? Uma pequena passagem, só para a gente iniciar os nossos trabalhos. Segundo a fala de Eliú, em Jó, ele diz, 34, Jó 34, Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escutem o que eu vou dizer. Assim como o ouvido julga o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Não tem melhor passagem para ilustrar o quão importante é esse trabalho de Vossas Excelências. Estamos diante, sim, de um caso muito complexo, de um caso aonde o que nós temos até então foram os testemunhos que trouxeram a elucidação todas dos fatos. Nós vimos depoimento aqui do William, quando eu questionei o policial civil, e ele ainda confirmou que o que tem foi a partir do depoimento do Jordan Billy, quando ele sofreu a tentativa de homicídio. Ele foi com medo, claro, de realmente eles efetivarem o que tentaram. Ele tomou um tiro de 32 nas costas. Esse tiro atravessou a clavícula dele e veio parar aqui no braço, e o projétil está até hoje alojado aqui. Então nós temos que, a partir desse momento, ele vai à delegacia e traz
todo um enredo fático, que é o que nós trabalhamos aqui, de nuances a nuances, de depoimentos em depoimentos, de provas trazidas, colhidas, mas não vi uma cabal que aqui pudesse realmente provar a sequência lógica da ocorrência dos fatos. Nós temos um homicídio cometido em que o que foi lhes mostrado foi a consequência de um corpo já em decomposição, aonde nós conseguimos sim uma possibilidade de vislumbrar, bem trabalhado aqui até pelo Dr. Daniel, a questão de exclusão da asfixia. Muito feliz o Ministério Público. A senhora só vai levantar? Achei que é o banheiro. Ah, tá bom. Então, o que nós temos aqui? A possibilidade de um homicídio cometido aonde nós não temos a cronologia exata de que fato aconteceu primeiro. Nós não conseguimos aqui prova de que fato aconteceu primeiro. Nós temos uma arma que ela foi encontrada já danificada. Os senhores perceberam no início dos depoimentos que foi perguntado a um dos policiais: uma arma pode, ao golpear uma cabeça, uma arma pode perder o seu efeito de ação? Sim, ele confirmou que podia. Aí nós vamos trabalhar a questão da seguinte situação: houve a possibilidade de a situação do início, talvez, de um crime de asfixia? Pode ser que sim, como nós vimos nos laudos, tem um cinto, tem um sulco no pescoço, mas traqueia preservada, nós vamos chegar lá, eu tenho os laudos aqui, o doutor também já trouxe isso esclarecendo, mas estou tentando ser o menos cansativo possível e trazer para os senhores a elucidação, mas o que já está provado e não tem contradição, nós não necessariamente precisamos estar aqui exaustivamente cansando os senhores, porque é ponto pacífico. O doutor concorda que não existiu a morte pela asfixia, mas nós podemos também ter aqui uma possibilidade de, ao tentar asfixiá-lo, ele também já poderia estar morto, porque nós também escutamos aqui o Jordeville dizer que quando o corpo foi arrastado, escada abaixo, ele saiu batendo a parte de trás da cabeça. Nós temos no auto de corpo de delito que ele morreu através de traumatismo crânioencefálico por um instrumento contundente. Contundente é um porrete, um martelo, um pau, o cabo de um revólver, ou o próprio revólver sendo batido, onde não existe perfuração, mas existe uma contusão, existe um machucado que levou ao traumatismo craniano na região lobo frontal, a região frontotemporal. Está exatamente assim no auto de corpo de delito, me corrija se eu estiver errado, doutor Daniel. Na região frontotemporal, fronte, têmpora, então ele tomou uma pancada na frente lateral da cabeça. No momento que ele já estava amarrado, o que nós não podemos precisar, que vai aí sim ficar a cargo da dúvida, sabemos que teve uma morte, mas também nós sabemos que ela pode ter acontecido antes da possibilidade da asfixia iniciada, mas que ele não chegou a morrer daquela questão. Mas como pode ter sido depois, também não estou negando. O que nós não temos certeza é da cronologia da situação. Ele pode ter morrido antes da tentativa, o início da asfixia, sim. Eles estavam ali todos naquela euforia, os que estavam no local até então, porque nós vimos aqui o Fernando Maieri confirmar que o Jordeville estava trancado no banheiro no momento do fato. O Jordeville trouxe aqui que estava trancado no banheiro no momento do fato, mas ninguém trouxe falando aqui, provando o contrário, de que ele estava fora do banheiro.
nós vimos aqui que o que aconteceu pode ter sido antes ou depois da circunstância. O que acontece é que ele não morreu pela asfixia. E outro fato que também nós não temos prova do sofrimento atroz acontecido. Porque, pensam comigo, toda morte pressupõe uma dose de surpresa. Ou vai ser com um tiro, ou vai ser com uma única paulada na têmpora frontal. E aí a pessoa vai morrer. E aí ela vai ser trazida os acusados para julgamento. Mas pressupor que todo homicídio, sem provas concretas do que realmente aconteceu, é prévio pressuposto de um sofrimento atroz pelas consequências do corpo mostrado aqui, é muito fácil impressioná-los com um corpo putrefado de mais de 10 dias soterrado, aonde ele já estava com a boca, que os senhores puderam perceber, toda comida por bicho. Então ali é muito fácil entender e querer levar a uma conclusão que antes não se mostrou prova de que realmente existiu sofrimento atroz, a questão da possibilidade da crueldade na questão. Pensem comigo, toda a dinâmica da questão pode até ser revoltante, mas com prova, certeza absoluta que nós vamos sair daqui, que ele sofreu antes de morrer, nós não podemos afirmar isso. Pela necropsia, onde disse que ele morreu com traumatismo crânioencefálico na região temporofrontal, temporofronte, nessa quina ele tomou uma pancada, que pode ter sido no momento que ele já estava amarrado, ajoelhado, porque os senhores perceberam a pergunta que eu fiz aqui e o William policial ficou na dúvida, porque ele falou para nós que ele se debateu, esperneou e foi segurado pelas pernas e pelos braços. Quando eu fui e questionei para ele, mas como se ele estava amarrado às mãos e os pés, e ele resolveu se debater, aí ele veio com a questão, tentando amenizar e trazer que ele começou a desamarrar, mas peraí, ele estava lá presente para ver toda essa questão. Isso é difícil, querer presumir algo que não foi provado. Por quê? Porque nós estamos aqui para imputar a cada um deles a medida exata da culpabilidade de qual crime cada um cometeu. Os senhores são pessoas capazes, inteligentes, e na hora da quesitação, ser-lhes-á apresentado cada um dos réus, e cada quesitação será feita individual para cada um, e cada crime em separado. Nós vamos para uma sala aqui, ou vamos ficar aqui, mas é chamada sala secreta, onde estarão os senhores, o juiz, o Ministério Público e os representantes da defesa. E lá vai ser-lhes explicado cada quesito imputado a cada um dos acusados. É o momento aonde nós vamos individualizar cada condenação. Por quê? Porque aqui nós temos 3 réus confessos, cada um do que entende que praticou e que foi possível ser mostrado aqui nos autos. Então nós temos aqui a possibilidade de que, no caso do Jordan Billy, ele, em que pese ter sido vítima, mas ele não é inocente. Ele esteve na casa, ele não participou do momento do homicídio em si, ele tampouco sabia explicar como foi feita a morte. É aonde nós vamos no quesito de menor participação. Houve a morte, sim. O Jordan Billy estava presente na hora, sim. Mas com certeza absoluta os senhores definir para ele que ele participou efetivamente do momento da questão, isso é muito difícil e complicado, porque aí vem a questão máxima do direito, que se a gente tem um mínimo de dúvida, esse indúbio tem que ser pro réu.
Nós não vamos deixar de imputá-lo a responsabilidade a ele. Ele vai sair daqui condenado hoje. Ele vai sair daqui com uma pena hoje. Ele vai responder, como ele já confessou, pela integralidade da ocultação do cadáver. Mas aí eu pergunto aos senhores, aonde que está a prova efetiva nesse processo que eu não vi o Ministério Público provar que o Jordi Billy foi beneficiado ou buscou em algum momento se aproveitar das joias do Alexandre Mauro? Um fato um tanto quanto incongruente, que se ele tivesse visionário, fosse o larápio da situação, é claro que na hora que eles estavam enterrando um anel de ouro de todo tamanho, não ia passar batido não, gente. Se ele conduziu o corpo, ele viu que ele estava ainda com as joias, com o anel na mão. Esse anel de ouro não ia ser enterrado, que foi encontrado pela perícia na mão do Alexandre Mauro e entregue à mãe. Está lá nos autos do processo, esse anel foi entregue à mãe. Ninguém nega isso. Então, é mais uma circunstância aonde o indivíduo, se ele tivesse, sim, participado e querido estar com a questão das joias do roubo, essas joias aí sim, seria imputado a ele a questão também do roubo, que também será perguntada em separado. Agora, só pelo simples fato de que nós assistimos aqui e os senhores perceberam um corpo putrefado, em estado avançado de decomposição, querer simplesmente pela condição visível e ilustrativa e chocante, que é muito feio o que vocês viram. Agora, simplesmente, aonde nós não temos o mínimo de lastro probatório para afirmar que a pancada no lobo frontal, frontotemporal ocorreu antes, que não faz tanto sentido, que ao arrastá-lo ele saiu batendo nuca e não existe nenhuma lesão no auto de corpo de delito, na região occipital, que é da nuca. Isso não foi tratado aqui no auto de corpo de delito. Então nós temos o quê? Nós temos um indivíduo que foi encontrado ao dissecar a traqueia totalmente preservada, o osso ilho aqui também, preservado. Nós não tivemos a questão, vamos aqui, um pouco mais técnico, tratando já diretamente, só para passarmos a evolução da nossa sustentação. Falei que não ia cansá-los e prometo. O cadáver do sexo masculino, sinais particulares ausentes, apresentava rebatido o segmento cefálico, segmento da cabeça rebatido, encontrou couro cabeludo, evidenciou uma presença de hematoma subgladial difuso, serrata calota craniana e exposta à cavidade, constatou hematoma na região frontotemporal. Então nós estamos em uma situação aonde a fronte têmpora foi atingida, do lado esquerdo com efeito de massa. Dissecada a região cervical, a cérvica do pescoço. Então foi aberto, dissecado, os senhores, maioria da área médica, sabem muito mais e melhor o que eu estou falando. Foi encontrada, aberta a traqueia, verificada a ausência de sufusões hemorrágicas. Sufusões hemorrágicas, senhores também, no termo técnico, encontram que o quê? A partir do momento que a carne se desvencilha da pele e ali nós temos o sangue preso e dilacerado ali, a carne, entre a carne e a pele da pessoa, formam lesões internas. Isso aí está totalmente ausente. Integridade das estruturas músculo-aponeuróticas e laringotraqueias, osso ióide íntegro. Então aqui, esse é o resultado, do exame, do auto de corpo de delito. Do que nos interessa da situação de ausência da possibilidade. E só para a gente fechar a questão, também presente no auto de corpo de delito,
a prova de que a presença do anel do dedo médio esquerdo com pedra vermelha, exatamente um pouco maior do que o meu, mas exatamente na mesma simbologia, o advogado carrega em sua mão, geralmente, um anel de formatura, que é o que ele carregava também e foi enterrado e encontrado pelo médico legista. É o anel que nós falamos, que possivelmente, se o Jordan Billy e o Marcos Paulo, que providenciou a ocultação do cadáver, se eles tivessem direcionado a sua mente criminosa para o furto, eles teriam também se aproveitado dessa circunstância, porque eles tiveram o último contato com o cadáver antes de enterrá-lo. Isso não passaria batido por nenhum ladrão que pudesse, visionário como são os aproveitadores da circunstância de bens materiais. Pois bem, nós vamos aqui, só para concluir essa questão, nós temos Genival França. Eu tenho aqui o livro de Medicina Legal, um dos mais conceituados, utilizados pelos professores e estudantes de Direito, onde ele traz um livro de Medicina Legal, ele traz as circunstâncias e sintomas internos, aonde nós temos a possibilidade de um enforcamento ou esganadura, que as lesões são semelhantes. Lesões nos planos profundos do pescoço. Então, a tela subcutânea e a musculatura subjacente ao sulco apresentam-se infiltradas por sangue. Lesões da laringe podem acarretar lesões na cartilagem tireoide e cricoidea e no osso ióide. O que nós vimos o perito falar lá? Osso ióide preservado, traqueia dissecada preservada. Então aqui praticamente já fecha esse entendimento de que realmente ele não morreu pela asfixia. Ele aconteceu, gente, o que acontece todo dia na luta de jiu-jitsu. O indivíduo dá uma gravata, você não precisa ficar ali 2 minutos, já é o único suficiente. E 1 minuto, os senhores perceberam o tamanho que é 1 minuto quando você para pensar num minuto? Nós fizemos aqui 1 minuto em silêncio em homenagem à vítima. Intermináveis 60 segundos, que é onde 1, 2 minutos já é único e suficiente para desmaiar uma pessoa. Você cortou aqui a jugular, cortou o sangue do cérebro. Primeira coisa que o cérebro faz é o quê? Apaga o corpo para preservar ainda um pouco a vida. Ele corta a primeira questão, o funcionamento cerebral, para os demais órgãos trabalharem e tentarem recuperar aquele oxigênio para voltar ao cérebro e voltar à vida. E aconteceu o quê? A possibilidade de que não sabermos a sequência exata. Por isso que é bastante plausível a possibilidade de que, ao ato da esganadura, ele já está morto. Então vamos pensar aqui num crime impossível. Por quê? Porque se você atira numa pessoa que já está morta, é impossível também você responder até pelo próprio homicídio. Porque se eu provo a pré-morte com o primeiro tiro, os demais, eles já são desnecessários e não causam sofrimento a qualquer uma pessoa que já está morta. Então pensa comigo. Pensem comigo. É muito plausível de que realmente ele recebeu a coronhada, ou a paulada, ou qualquer outro instrumento que o valha contuso. Ele recebeu esse golpe antes mesmo de sofrer a possibilidade ali da esganadura, o enforcamento. Ele já não estava mais consciente, senhores. Ele já não estava mais consciente. Como nós não vamos aqui quesitar a questão, porque o próprio Ministério Público, porque senão, senhores, o próprio Ministério Público já afasta a questão da asfixia. Porque se passar aqui que ele morreu por asfixia, será ocorrido o chamado julgamento contrário à prova dos autos. O CPP nos traz isso. Artigo 593, 3D, aonde nós vamos ter uma apelação, aonde
a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, a condenação não pode ser fundamentada em provas únicas e exclusivas do inquérito policial, onde os testemunhos levam à possibilidade de que aconteceu a questão, que é a única prova que o Ministério Público trouxe. Então não nos resta outra circunstância em não aplicar o indúbio pro réu nesta questão. Porque se não faz diferença se ele estava vivo ou não, porque primeiro, possivelmente, sim, aconteceu a causa mortis, que é o traumatismo crânioencefálico. Está no laudo, está no ACD, está no auto corpo de delito. Causa mortis, traumatismo crânioencefálico, aonde também o doutor só falou, mas não mostrou, mas nós vamos acabar de mostrar. Auto de corpo de delito, página 146 dos autos do inquérito policial. Houve a morte? Sim. Causa morte. Vou passar para todos os senhores, que fica mais fácil para a gente enxergar. Causa mortes. Houve a morte? Sim. Causa morte. Traumatismo crânioencefálico. Traumatismo crânioencefálico. No auto de corpo de delito do perito da Polícia Civil. Agora, pasme, o que nos também dá a certeza que o Ministério Público também concorda, a última pergunta. Qual instrumento ou meio que produziu a morte? Instrumento contundente. Ele não é pérfuro, ele não perfura, mas ele bate e causa uma lesão, que foi o traumatismo craniano. Pode ser o cabo do revólver, pode ser um porrete, um bastão. E a última pergunta. A morte foi produzida com o emprego de fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que poderia resultar perigo comum? Resposta dos peritos, do perito: sem elementos para afirmar ou negar. Isso é o quê? Isso é uma dúvida. O perito também que analisou o corpo tão deteriorado pela putrefação do soterramento, que não pode se chamar nem de enterramento, uma cova tão rasa quanto feita. Então nós temos ali o que? Um corpo que foi, claro, uma aberração de se ver, mas aonde os próprios peritos da Polícia Civil dizem que é inconclusivo, não se pode afirmar. Então nós não podemos julgar contra a prova do processo. Porque se a gente julga contra a prova do processo, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma apelação para o novo júri. Nós vamos anular isso aqui, vamos fazer tudo de novo. Porque os senhores têm livre consciência, têm livre arbítrio para julgar. Mas se o julgamento é contrário à prova que está no processo, nós vamos anular e ter um novo júri. Para isso existe apelação, para isso existe a possibilidade de um recurso. Mas os senhores têm em mãos a possibilidade de fazer um julgamento justo e encerrar a questão hoje, aonde a lei permite, aonde o nosso Código Penal permite e aonde o nosso Código Maior de lei existente, que é a lei de Deus, gente. Na dúvida, em dúbio, é claro que nós temos que nos isentar de uma responsabilidade de imputar um indivíduo aumento de pena por uma condenação aonde ninguém tem certeza. Se nem os próprios peritos conseguiram afirmar que houve sofrimento, vamos ler só mais uma vez, porque para não passar, essa é uma das questões mais cruciais do processo. É onde querem imputar uma questão aonde está plena de dúvida. Não se pôde precisar o momento da morte, só sabemos que ela aconteceu. Agora, se ela foi atroz, está perguntando ao perito: a morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Perguntou o perito se teve um meio insidioso ou cruel. Os senhores não acham que ele seria o primeiro, analisando o corpo que achou, a dizer que teve crueldade? Ele é médico, gente. Ele sabe muito mais que todos nós em análise de um corpo que poderia ter sido lesado cruelmente. Ele disse que não há elementos para afirmar ou negar. Então, se não tem condições de afirmar ou negar que ele teve um sofrimento atroz, nós vamos condenar
simplesmente pelo fato de uma resposta à sociedade, mas que ela não está com base em prova nenhuma dentro do processo? Não, gente, nós somos pessoas inteligentes e capazes de individualizar a pena de cada um na medida da sua culpabilidade. Onde cada um deles está ali predisposto a pagar, mas cada um na medida da sua culpabilidade. Agora, sem provas concretas, sem provas reais no processo, igual eu estou trazendo ao contrário, ao benefício da dúvida, aonde o próprio médico legista nos afirma: eu não tenho elementos para dizer se teve sofrimento ou não, porque ele também não pôde precisar o momento exato da morte e das circunstâncias fáticas ocorridas naquele homicídio. Volto a repetir o que eu disse no início: toda morte pressupõe uma certa dose de surpresa. Toda morte, ela tem um mínimo de sofrimento para a pessoa que está ali sendo vítima da questão. Ou é com um único tiro, a pessoa vai sentir dor até o falecimento, ou é com uma única paulada, uma única coronhada no lóbulo frontal esquerdo, na têmpora, lóbulo frontotemporal esquerdo, aonde nós lemos ali no laudo. Então o que nós temos é assim: indivíduos que tiveram a hombridade, depois da grande merda que fizeram, mas tiveram a hombridade de sentar aqui no banco dos réus e cada um confessar a medida da sua culpabilidade, cada um confessar o que realmente fez dentro da organização da situação para o cometimento desse fato. Nós não temos uma organização criminosa, quanto menos uma associação, porque esses aí, quando tratamos de associação ou de organização criminosa, é para cometimento de vários crimes, geralmente em séries e de mesma natureza. Aqui não, nós tivemos um único fato isolado e que muito bem falado pelo Fernando. Um monte de atrapalhado que não tinha ainda nenhuma organização real, um monte de atrapalhado que não foram profissionais nem para queimar arquivo, que era assassinar o Jordan Billy depois. 4 amadores que tiveram lá para poder tentar queimar o arquivo e não foram capazes de verificar se o tiro que tinha dado era suficiente para assassinar Jordan Billy. Olha ele presente aqui. Então 3 homens aqui altamente perigosos e que são arquitetos de um crime que foi plenamente combinado e organizado, ou que nos dá o benefício da dúvida é de que 4 desorganizados, 5 desorganizados acabaram por cometer um fatídico homicídio e vieram aqui com a hombridade de tentar o mínimo, de assumir cada um que fez na situação. E se isso aconteceu, é o que aqui cabe aos senhores hoje, simplesmente separar, individualizar cada conduta aonde foi capaz de ser provado aqui na acusação, dentro do processo, com as provas indubitáveis, porque para imputar alguém, a prova tem que ser indubitável, gente. Se o próprio médico legista fala que a questão não se pode precisar se teve a asfixia, como também já foi provado que ela não existiu pelos demais elementos do auto de corpo de delito e da doutrina que nos traz aqui o que seria uma situação de asfixia. Então o próprio promotor já concorda. Agora, querer a qualquer custo dizer que houve prova de que realmente foi atroz pelo simples fato de lhes mostrar as imagens. Senhores são da área médica, um corpo putrefado pelo soterramento, ele se deforma completamente. Então nós não podemos precisar qual foi o exato momento da morte para dizer realmente ele morreu com sofrimento. Agora, tomo a questão e trago. A questão social foi comovente? Sim. Assassinaram um advogado em Ascensão, um menino de poucos anos, 20 e poucos anos, na flor da sua juventude. Tudo isso é revoltante demais.
tudo isso mexe com todos nós. Mexe muito. Agora, querer ter absoluta certeza de que para uma imputação em grau de penalidade maior, simplesmente pelo único fato de que as imagens são chocantes e que possivelmente ele teve um sofrimento atroz, se nem o perito foi capaz de nos afirmar isso. Ponto. Para a gente fechar a questão do roubo. Meninos, eu tenho quantos minutos, por favor? Dentro dos meus 50. Nós tivemos, com relação às testemunhas, aqui elas não estiveram presentes hoje para a gente confirmar, mas o que a gente precisa é apontar no processo e que me corrija a acusação se eu estiver errado. Mas os senhores podem consultar a instrução e julgamento do dia 24 de maio de 2023, a 1h42 da instrução e julgamento, o depoimento do Rogério dos Santos. O Rogério dos Santos vem nos dizer que ele foi procurado pelo Tiago após o cometimento dos fatos e nos diz que Tiago fez contato para vender as joias, foi na casa dele, ligou várias vezes, mandou imagem das joias por telefone para ele, insistindo que ele comprasse as joias. Isso, um testemunho que nós não escutamos aqui hoje, mas prova fundamenta de todos os outros testemunhos, inclusive dos policiais, que foram enfáticos em afirmar que o único aproveitador econômico das joias e que teve o caráter da situação criminosa de furtar as joias foi o Tiago. E ainda ele diz, se recusou a comprar as joias, ele tem uma borracharia, mas sabia que o Tiago trabalhava com Uber. O que acontece? Ainda assim, não só ele, mas o Elton Ferreira, que ele é primo do Tiago, nos disse a 19, a instrução em continuação, aliás, foi até primeiro do que a do Rogério. A instrução do 19, não minto, 19/6, um mês depois, a audiência em continuação do ano passado, 19/6 de 2023, às 21h48 da gravação, nós temos o Elton Ferreira trazendo para nós, que foi com o Tiago. Vocês acompanharam a cronologia de quando foi levado o veículo a Touro pelo Jordan Billy e pelo Edson. Um carro estava seguindo eles até pouco depois de Bocaiúva. Nesse carro estava o Tiago e esse primo dele, Elton Ferreira. E esse Elton Ferreira, Tiago chamou ele e falou, vão comigo até ali levar um carro. Aí ele, você sabe que eu sou evangélico e isso não é nada errado não, né, Tiago? Aí ele fala, não tem nada a ver não, vamos embora. Aí quando ele adentra o carro, que eles começam a viagem, ele localiza dentro do carro as joias. Aí ele questiona, que viu no carro uns objetos, peças em ouro, que Tiago disse que era parte do pagamento dele. 21h48. Pelo fato de levar o carro, confirmar que as fotos, ele confirma que as fotos que a polícia apresentou das joias, ele confirma que realmente eram as joias que ele viu no carro. E que as peças do carro, ele mostrou e Tiago falou com muita convicção, sou o único responsável pelas joias da vítima Alexandre Mauro. Então, é só para a gente deixar claro e corroborando com a ideia inicial de que os peritos ainda encontraram Alexandre Mauro, quando o encontraram soterrado, encontraram ainda um anel de ouro, que quando eu percebi, é muito mais calibroso que esse meu, muito mais vistoso de tamanho em quantidade de ouro, e que não passaria despercebido aos olhos de larápio nenhum.
Então nós temos sim a possibilidade de, pelo menos na dúvida, retirar a imputação do Jordan Billy, que sequer sabia da existência dessas joias. Mesmo porque não foi ele que, depois do cometimento do homicídio, foi para a casa do Alexandre Mauro acabar de surrupiar o notebook, a câmera que a namorada dele disse que existia, o dinheiro que estava numa caixinha. Tudo isso foi surrupiado lá dentro da casa do Alexandre Mauro, enquanto ele era soterrado, ocultado o cadáver pelo Jordan Billy e o Marcos Paulo. Então, são situações aonde nós não podemos ter absoluta certeza e imputação de um crime que aquelas pessoas não cometeram. Então, só para a gente concluir, como eu prometi que seria rápido e não cansativo, para a gente poder passar já a votação, vou fazer com os senhores também só uma simulação e análise dos quesitos, mas fiquem tranquilos, vai ser muito bem explicado para os senhores pelo doutor presidente e juiz, doutor Fábio. Pois bem, vamos lá. Pela quesitação que nós temos, tratando do acusado Jordan Billy, nós vamos ter como primeira pergunta da quesitação: serão distribuídas cédulas com a palavra sim e a palavra não. A cada pergunta os senhores vão dar o voto de vocês com um sim ou com um não para as perguntas. Então nós vamos lá. Em 13 de dezembro de 2022, a primeira pergunta sobre a materialidade, a ocorrência sim do fato. Por volta das 10h30, na residência localizada na rua Lagoa Baeté, bairro Carmelo e Montes Claros, Alexandre Mauro Barra Oliveira foi vítima das lesões corporais constante no laudo de necropsia de ID, número tal, página 12, 19, página 11, 1 a 11, que foram causas eficientes da sua morte. Então o que acontece? Ninguém nega, nós não estamos negando, sim, as lesões foram sim causa eficiente da sua morte, que consta no laudo de necropsia. Qual que é o laudo de necropsia? Aquele que fala que ele morreu de traumatismo crânioencefálico. Isso aí é incontestável. Acusação e defesa constam e defendem que sim, aconteceu. A autoria: o pronunciado Jordan Billy Soares Cardoso concorreu junto com terceiras pessoas para a prática do fato ao amarrar, amordaçar e vendar a vítima para que fossem produzidos os ferimentos acima descritos. Ele disse que ele não participou dessa circunstância. Caberá a vossas excelências a analisar bastante a questão. Por quê? Porque nós teremos um quesito adiante, aonde é que ele realmente se enquadra na circunstância. Como eu lhes disse, ele não está aqui para negar o que cometeu, não. Porque seria subestimar a inteligência de vossas excelências. Instruídos, bem formados, ilibados em sua personalidade, todos são capazes sim de entender e individualizar uma circunstância aonde que o disse-me disse dos depoimentos e a falta de prova absoluta de que ocorreu uma pré-organização e combinação de como seria cada fato individualizado em sua conduta. Nós tivemos foi o contrário, uma herbe apresentada aqui e confirmada pelo policial, que só pôde precisar 2 telefones juntos ao mesmo tempo. Os senhores não ouviram falar em momento nenhum do telefone do Jordan. Curioso,
O telefone do Jordi, ele não existiu em momento algum do processo, senão informado por essa defesa. Ao início do processo, eu tive em contato com o Jordi, ele me passou o telefone dele e falou: doutor, pede a perícia. Eu solicitei a perícia. Até foi encaminhado à Polícia Civil, mas ao longo desses 2 anos ficou esquecido a resposta. A resposta não voltou a dar claro com a degravação do telefone dele. E ao finalzinho, quando fomos intimados a apresentar testemunha para vir a plenário de júri, eu fiz o último questionamento a Vossa Excelência, doutor Fâmbulo, e disse ao juízo, individualizando aqui a questão, aonde nós temos que, doutor, não podemos ir a plenário de júri sem a degravação do telefone do Jordi Billy, que em momento nenhum serviu de análise para verificação da herb. Então, o telefone dele, quando agora, há semanas atrás, é que realmente foi intimado a Claro e que trouxe aos autos nenhuma informação conclusiva. Não teve possibilidade de apresentar nenhuma degravação do telefone do número do Jordi Billy. Então nós temos que sim, com absoluta certeza de que em momento algum esse telefone dele foi submetido à análise da perícia em herbes. Herbes é aquela localização que o policial nos disse aqui, que comprovadamente só 2 estiveram ao mesmo tempo um dia anterior. Então não houve reunião de 4, 5 telefones em herbes no mesmo local, comprovando realmente a possibilidade da existência de uma conversa e combinação prévia deles. Então é uma questão realmente desorganizada, aonde ela foi se desencadeando de ameaças que também nós ainda não comprovamos e não temos sustentabilidade para realmente comprovar que existiu, mas por que não? Estavam tratando de uma questão de altas quantias vultuosas de dinheiro. E uma coisa que mexe no psicológico do ser humano é botar a mão no bolso dele. Bota a mão no bolso do indivíduo que ele fica desesperado. Todos eles disseram aqui que tem filhos, tem família, e até então todos, a princípio, trabalhadores e que corriam pelo pão de cada dia. Porque se fossem dada a prática da criminalidade, eles estavam sequer preocupados com isso. Tô devendo, não pago e vem me matar para ver. Porque eu é que vou matar, eu já sou do crime. Então nenhum deles era dado à prática da criminalidade, salvo raras exceções de um crime confessado aqui do passado pelo Fernando, mas que ele já pagou, salvo melhor juízo, foi tráfico de drogas. Mas um tráfico de drogas aonde nós temos que cada dia mais se encaminha a legalidade, que o uso já está praticamente liberado, e a traficância só deixa uma questão de pagar impostos, salvo a exceção de levar à circunstância de crime abstrato, onde perigoso para a saúde, mas fora isso, o indivíduo está no tráfico é porque ele não está legalizado pagando imposto, porque vários países já legalizaram a venda de drogas. Então eles lá são traficantes também perigosos, aonde legalizou uma compra e venda de maconha em cada loja dos Estados Unidos, de cada estado que é permitido. Então lá pode porque lá paga imposto, aqui não pode porque aqui não paga imposto. Então aqui eles são altamente perigosos. Peraí, gente. Muito peraí. Então nós estamos tratando aqui de situações que infelizmente não existe sustentabilidade de prova dentro dos autos, senão o benefício da dúvida em cada questão. Quesito genérico, nós temos hoje introduzido pela reforma do CPP, Código de Processo Penal, ele sofreu uma reforma onde introduziu um quesito obrigatório no tribunal do júri, aonde independente de justificativa dos jurados, quesito terceiro, o jurado absolve o pronunciado Jordi Billy Soares Cardoso, um quesito genérico que foi introduzido com a reforma do CPP. Vocês têm direito a aqui se entenderem por qualquer circunstância, absolvê-lo sem qualquer justificativa. Uma hora? Tá. A participação do pronunciado, aí sim, a causa de diminuição de pena quanto à participação. É onde eu aqui venho a trazer
o pedido que até do próprio Jordebille, doutor, não tem como negar que eu possa ter uma mínima participação. Eu quero também responder por ela, e ele está nessa mínima participação. O quarto quesito, a participação do pronunciado Jordebille Soares Cardoso foi de menor importância? Ele disse que estava dentro do banheiro o tempo todo, no cometimento do fato. O próprio Fernando garantiu que ele estava trancado dentro também do banheiro. E ninguém teve elementos para dizer que ele estava fora. Então, aqui também concordamos, ele participou sim, mas como o quesito nos permite, a participação do pronunciado Jordebille foi de menor importância. E a continuação, com relação ao crime praticado por motivo torpe, o réu Jordebille e corréus buscaram minimizar ou extinguir as dívidas contraídas com a vítima. Dever alguém e estar desesperado, porque se alguém ameaça sua família e seus filhos, se isso for considerado torpeza para se desvencilhar de uma questão, também é muito forçar o entendimento sobre o que não foi provado. O crime foi praticado com o emprego de asfixia e outro meio cruel, pois a vítima teria sido estrangulada com um cinto e recebido pancadas na cabeça. O próprio laudo já nos disse de auto corpo de delito. Não existe elemento que possa negar ou afirmar isso. Então nós não vamos contrário à prova dos autos, que é o ACD, o auto de corpo de delito do perito, que não prova que teve meio cruel, que ele diz que é inconclusivo, que não prova que teve asfixia, porque tanto a acusação quanto a defesa já provaram que não ocorreu asfixia. E só para concluir, com relação à quesitação do furto, também gastei muito ouvido de vossas excelências em mostrar que o Jordebille sequer aproveitou do último anel que sobrou na mão da vítima, Alexandre Mal, quiçá os demais pertences de ouro e joias que ele tinha. Foi só o Tiago único e exclusivamente provado nos autos. E por último, o que não cabe negar, porque foi sim confessado e provado pelos autos, que é o que nós podemos afirmar, que é a quesitação da materialidade quanto à ocultação do cadáver. Aí os senhores também vão votar sim, que o Jordebille realmente ocultou o cadáver, né, com o outro companheiro. E por último, mais um quesito genérico, que é com relação a essa questão do roubo. O jurado absolve o pronunciado Jordebille Soares Cardoso com relação ao roubo. Sim, nós não temos elemento para provar que ele realmente aproveitou do benefício ou teve qualquer combinação de que ele, né, saberia dessas joias. Ele sequer sabia da existência dessas joias que foram surrupiadas depois na casa do Alexandre Mal. Então, eu agradeço a paciência de vocês e queria deixar rapidinho a última mensagem, também trazida do mesmo livro de Jó, para a gente concluir. Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta, como é que eu poderia mentir dizendo que eu estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Assim, ipsis literis, não vamos a tanto. Cometeu porque também confessou, né? Mas está dizendo que é inocente no benefício da dúvida da circunstância que nós tivemos. A menor participação no homicídio, nós vamos julgar sim. Ele não cometeu o crime de furto. Nós vamos dizer que ele não cometeu e vamos absolvê-lo desse crime de furto. E com relação à ocultação de cadáver, sim, ela foi, aconteceu, e na medida da sua máxima culpabilidade, que os senhores entenderem, vão julgar que também sim aconteceu. Muito obrigado, creio que talvez nós possamos nos encontrar ainda hoje. Se houver a réplica, nós voltaremos na tréplica. Se não, eu agradeço a paciência de todos vocês e muito obrigado.